Gostaríamos de desejar boas-vindas a todos os que estão presentes a mais uma reunião das Testemunhas de Jeová. Aqueles que também estão conectados via Zoom, são todos muito bem-vindos. Para dar início a mais uma reunião, nós vamos entoar um cântico em louvor ao nosso Deus Jeová. O cântico escolhido é o de número 94, com o tema Muito Obrigado pela Bíblia. Cântico 94, Muito Obrigado pela Bíblia. Logo em seguida, vamos escutar uma oração. Hoje teremos um discurso com um tema muito apropriado. O tema é Princípios Bíblicos. Podem nos ajudar a lidar com os problemas atuais? E o irmão Luciano Duareschi proferirá essa palestra para nós. Demos atenção. No ano de 1859, um médico britânico chamado Samuel Smiles, ele escreveu um livro para ensinar trabalhadores comuns a conseguirem alcançar o sucesso na vida. O tema desse livro, Self-Help, ou autoajuda. Esse livro foi um sucesso de vendas, porque as pessoas achavam que aquele livro traria o segredo do sucesso. E de lá para cá, livros, ou mais recentemente nós podemos dizer sites, blogs na internet, com tais assuntos, viraram, na verdade, um grande negócio. Portanto, se você está procurando conselhos, isso é o que não falta, Agora, será que realmente esses sites, esses blogs na internet, ou livros, são uma fonte segura de orientação? Vamos pensar em 2 pontos. Primeiro, quem escreve esse tipo de material, seja um livro, seja um artigo na internet, nem sempre ele baseia a opinião dele em informações cuidadosamente pesquisadas. Muitas vezes, eles dão o conselho que vende mais, sabendo que se pode ganhar muito dinheiro por falar para as pessoas aquilo que elas querem ouvir. Um segundo ponto para se pensar é que quando alguém recorre a esse tipo de material, um guia de autoajuda, espera encontrar ali conselhos práticos para a vida,
mas, no entanto, normalmente o que encontra ali é algo superficial. É muito comum esses guias, esses livros dizerem assim: se você pensar de maneira positiva, você com certeza vai ter sucesso. Não importa o que você deseja, seja um dinheiro, um relacionamento feliz, não importa, você vai ter o que você quer se você pensar de maneira positiva. Será que esse tipo de conselho ele é realmente prático? Será que realmente nos ajuda a enfrentar a realidade, né, da vida atual, dos problemas da vida? A gente pode aqui até fazer uma ilustração, né? Imagine que você está num passeio de canoa e você está conduzindo essa canoa. Está tranquilo, de repente começam problemas. Por exemplo, chuva, vento forte, começam a cair galhos naquele rio que você está ali navegando, né? E assim problemas. Aí você começa a ficar preocupado, lógico. Mas aí você olha para trás e você vê que tem um guia com você. E ainda, mais um detalhe, você sabe que logo à frente você vai ter que tomar decisão, porque esse rio se divide em braços e só um desses caminhos vai levar onde você quer chegar. Um lugar muito bonito onde você quer chegar. Bom, mas aí você está naquela situação difícil, chuva, vento, você olha para o guia que está na canoa com você e pede ajuda dele. Ele olha para você e diz: pense positivo, vai dar certo. Será que realmente essa ajuda foi realmente grande ajuda, foi prática para você, né? É mais ou menos isso que ocorre com esses livros, sites, né, que dão conselhos, né, sobre praticamente qualquer assunto que se possa imaginar. Por isso que é bom a gente sempre lembrar das palavras registradas na Bíblia, em Colossenses capítulo 2, o versículo 8. Dá uma olhadinha, por favor, se estiver com a sua Bíblia fácil, seja no seu dispositivo eletrônico, a Bíblia impressa. Colossenses capítulo 2, versículo 8, ali diz assim, ó: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofia e vão engano, que são baseados em tradições humanas, nas coisas elementares do mundo e não em Cristo. Então veja, né? Há muito tempo atrás a Bíblia já nos alertou para a gente tomar cuidado com a fonte de conselho que a gente procura. Mas então, nos conselhos de quem a gente pode confiar para lidar com os problemas atuais? Sem dúvida nenhuma, o único guia que passou pelo teste do tempo é esse aqui, a Bíblia Sagrada. Sim, ela nos dá conselhos eficazes, princípios que são eternos, que são superiores a qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Mas será mesmo? Será que a Bíblia, né, um livro tão antigo, tem conselhos eficazes para esse mundo moderno que a gente vive? Olha, nós podemos agora passar a analisar 4 pontos que nós vamos então considerar se realmente a Bíblia é eficaz para esse mundo moderno. Nós vamos confirmar isso analisando como que a Bíblia nos ajuda a resolver conflitos, encontrar a felicidade, como lidar com problemas econômicos e como reduzir a ansiedade. Então vamos ao primeiro. Como resolver conflitos? Será que a Bíblia nos ajuda? Bom, hoje muitas pessoas demonstram, né, um espírito de rebeldia, de egoísmo, não mostram consideração com os outros. Ainda outros adotam um preceito de um famoso filósofo instrutor chinês chamado Confúcio. Esse filósofo chinês, certa vez ele disse assim, ó: não faças aos outros o que não queres que os outros façam a ti. Então, muitos acham que cumprem o seu dever moral por somente não fazer o mal aos outros. Talvez você já tenha ouvido, né, alguém dizer assim: não, eu fico aqui no meu cantinho, eu não faço mal para ninguém. E essas pessoas acham que só por fazer assim, por não fazer o que é errado, elas estão, ok, está tudo certo, né? Claro que por si só não fazer o mal já é bom, mas não é o suficiente. Porque a Bíblia fala sobre o pecado da omissão. Ou seja, não basta você apenas não fazer o que é errado. Você também é pecado também deixar de fazer o que é certo. Então, ao contrário desse pensamento de Confúcio, de simplesmente não fazer o que é errado,
Note o princípio estabelecido por Jesus. Veja como é um princípio muito superior. Mateus capítulo 7. Mateus 7, o versículo 12. Veja o que Jesus disse, olha só. Portanto, todas as coisas que querem que os homens façam a vocês, façam também a eles. De fato, isso é o que a lei e os profetas querem dizer. Notou como esse conselho é superior? Então, não é só não fazer o mal, né? Mas sim, nós temos que procurar tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Então, nós não podemos ser omissos, né? Ficar no cantinho quieto. Não, a ideia não é essa. Nós temos que tomar a iniciativa em tratar os outros com respeito, com justiça, com honestidade, mostrar sincera preocupação pelo bem-estar dos outros. É esse o princípio que Jesus deixou, muito superior ao desse filósofo chinês, né? Mas mesmo assim, mesmo agindo dessa forma, podem surgir problemas devido à nossa imperfeição. Problemas de relacionamento com outros, por exemplo. Como que se pode buscar a paz nesse sentido? Será que a Bíblia nos ajuda? Aí mesmo em Mateus, agora no capítulo 5, veja os versículos 23 e o 24. Veja o que Jesus também disse ali, ó, sobre como resolver conflitos. 5, 23 e 24. Então, se você levar a sua dádiva ao altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua dádiva ali na frente do altar e vá. Faça primeiro as pazes com seu irmão. Então volte e ofereça a sua dádiva. Bom, vamos notar alguns detalhes, né, da situação descrita aqui por Jesus. Primeiro ele disse ali, se você levar a sua dádiva ao altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você. Ou seja, não é você que tem algo contra ele, né? Para você está tudo bem. Mas por algum motivo você ficou sabendo, chegou aos seus ouvidos que o seu irmão tem algo contra você. Será que você poderia pensar assim? Bom, eu não tenho nada contra ele, não estou com problema nenhum, então vou deixar assim mesmo. Não foi isso que Jesus falou, né? Ele disse ali, deixe a sua dádiva ali na frente do altar e vá, faça primeiro as pazes com o seu irmão e depois ofereça a dádiva. Será que era fácil seguir esse conselho de Jesus, né? Que era mais urgente resolver o problema com o irmão, que você ficou sabendo que ele tem algo contra você, do que a dádiva. Mas era fácil? Não era, porque conforme o historiador Joséfo comenta, Jerusalém chegava a ter, na época das festividades, que era quando se ofereciam, né, as dádivas, chegava a ter cerca de 3 milhões de pessoas ali na festividade. Então, imagine o esforço que exigiria da sua parte encontrar aquele irmão que você ouviu que tem algo contra você. Mas Jesus disse que tinha que fazer isso. Jesus sabia, né, da importância de resolver prontamente os problemas e como isso seria bom. É bom para a pessoa fazer isso. Então, olha os princípios que Jesus deixou, né, nesse assunto. Vamos ver um segundo ponto agora? Como encontrar a felicidade. Hoje é muito comum buscar a felicidade, né, nas coisas materiais, destaque, né, outros meios egoístas. É muito normal a atitude do primeiro eu, né? O que tem para mim aí? O que eu vou ganhar com isso? É muito comum essa pergunta, né? Esse espírito egoísta não produz felicidade. Jesus deixou a receita para a verdadeira felicidade. Dá uma olhadinha em Atos, capítulo 20, versículo 35. Atos 20, 35. Aqui são o apóstolo Paulo que está falando essas palavras, mas ele cita palavras do nosso Senhor Jesus. Olha só, então a Bíblia diz assim, ó, em tudo eu lhes mostrei que trabalhando arduamente assim, vocês devem ajudar os fracos e ter em mente as palavras do Senhor Jesus que disse, há mais felicidade em dar do que em receber. Então veja aqui, né? Jesus deixou claro para os seus discípulos que ser generoso, dar, é isso que produz a verdadeira felicidade. Mas talvez a gente pode pensar assim, mas eu tenho tão pouco, né? Como que eu vou dividir com os outros? Como que eu posso ainda ajudar alguém? Eu tenho tão pouco. Não, nunca pense, né, que você tem muito pouco e que você não tem como dividir. Lembre-se que aquilo que você der, de maneira generosa, de acordo com as suas condições, não vai lhe fazer falta.
A gente pode aqui até propor um problema matemático, bem simples, até as crianças vão conseguir resolver, né? Imagine que o Joãozinho ele tem 3 maçãs, aí ele dá uma para o Pedrinho. A pergunta é, Joãozinho ficou com mais ou com menos do que ele tinha? Bom, claro, ficou com menos, né? Porque ele tinha 3, deu uma, ficou com 2, ficou com menos. Sim, matematicamente falando, está certo. Agora, parece que tem um princípio bíblico que quer contrariar esta regra da matemática. Querem dar uma olhada? Provérbios, capítulo 11. Provérbios 11, 25. Parece que quer desafiar essa regra matemática, né? Provérbios 11, 25 diz assim, ó, a pessoa generosa prosperará, e quem reanima outros será ele mesmo reanimado. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduziu essas palavras aqui assim, ó, quem é generoso progride na vida. Então, a regra matemática é, quanto mais a gente dá, menos a gente tem, como aconteceu lá com o Pedrinho, né? Com o Joãozinho, né? Exatamente. Agora, a regra bíblica é, quanto mais nós damos, mais nós vamos ter. Inclusive no site JW tem uma adoração matinal, onde o irmão Mark Sanderson, ele contou uma história, né, para ilustrar esse texto. Talvez alguns se lembrem, né? Ele contou que certo dia, 2 irmãos carnais se encontraram num celeiro. Um deles era mesquinho e pobre, o outro era muito generoso e rico. Aí o pobre perguntou para o rico, né? Como que pode? Você é tão generoso, você distribui o que você tem para os outros e cada vez que eu venho aqui te visitar, você está mais rico ainda. E eu que não distribuo, não dou nada do que é meu para ninguém, parece que cada vez eu estou mais pobre, né? Estou sempre pobre. Aí o irmão rico respondeu assim, eu vou lhe mostrar o porquê que isso acontece, né? Aí tinha perto deles uma saca de cereal. Aí o irmão rico falou assim, ó, você é assim, né? Falou para o irmão dele pobre. Você é assim, né? Mão fechada, mesquinho, né? Aí colocou a mão lá dentro da saca, né? E levantou. Aí falou, olha o que sobra para você. Quase nada, né? Alguns grãozinhos que ficaram na mão fechada, né? Aí ele falou assim, eu sou assim. Eu sou assim. Aí pegou, colocou a mão lá dentro da saca, levantou, né? Aquele monte de grãos ainda ficou na mão, né? Ficou bem claro, né? O que o irmão rico queria mostrar para o seu irmão pobre? Que a mão que está aberta para dar sempre vai conter muito mais do que aquela que está fechada para segurar. Então o irmão Mark Sanderson, ele concluiu dizendo, né? Não é verdade que Jeová pode sempre pôr mais na mão aberta do que numa mão fechada? E esta generosidade, irmãos, que nós estamos falando aqui, não é apenas em sentido material, né? Inclui também dar do nosso tempo, da nossa energia. Por exemplo, em casa com a família, no serviço de pregação, na congregação, podemos ajudar os idosos, os doentes, os deprimidos, né, os enlutados. E dar generosamente, por exemplo, na família, vai resultar em casamentos fortes, famílias felizes. E podemos ter certeza, né, que desta forma estaremos alegrando o coração do nosso Deus Jeová, e isso, claro, vai resultar em muitas bênçãos para nós. Bom, vamos ao terceiro ponto. Como lidar com problemas econômicos. O espírito do mundo em nossa volta promove o desejo dos olhos, né? Um desejo que nunca é satisfeito, né? As propagandas na mídia querem nos convencer de que a gente precisa cada vez mais. Você merece, você trabalha tanto, então você merece esse último tipo de celular, de carro e assim por diante, né? É isso que eles querem nos passar. E, realmente, o sucesso aí no mundo é medido através disso, né? Através dos bens materiais que a pessoa possui. Mas esse, aparentemente, sucesso, ele pode ser muito perigoso, pode ser destrutivo. Dá uma olhada, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 6. Veja 1 Timóteo, capítulo 6, os versículos 9 e 10. 6, 9 e 10. A Bíblia diz assim aqui, ó. Mas os que estão decididos, note, os que estão decididos a ficar ricos,
cai em tentação, em laço, em muitos desejos insensatos e prejudiciais, que afundam os homens na destruição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todo tipo de coisas prejudiciais. E alguns, empenhando-se por esse amor, foram desviados da fé e causaram a si mesmos muitos sofrimentos. Notaram algumas expressões interessantes nesses versículos? Por exemplo, ali no versículo 9, né, nós lemos ali, mas os que estão decididos a ficar ricos. Né? Então, note que a Bíblia não diz que quem é rico, não, decidir que é mais perigoso, né? Porque talvez a pessoa tenha uma condição financeira, seja rico, né? Talvez por algum motivo, enfim. Mas o problema é aquele que está decidido a ficar, porque o que ele vai ter que sacrificar para ele chegar lá, né? Se é que ele vai conseguir nesse sistema chegar lá e ficar rico, né? Mas o que ele vai ter que sacrificar para chegar lá? Então, esse é o problema. É mais perigoso do que quem já é rico, né? O amor também aqui no versículo 10, né? Porque o amor ao dinheiro. Então, note que não é o dinheiro em si, né? O problema, mas é o amor ao dinheiro. Mas então, qual é o princípio bíblico que a gente pode seguir? Dá uma olhadinha no versículo 8, aí mesmo em 1 Timóteo 6. O versículo 8, ali diz assim, ó: assim, tendo o que comer e o que vestir, estaremos contentes com isso. Bom, à primeira vista, quando a gente lê esse versículo, pode parecer que aqui está incentivando a pobreza, talvez, né? Falando só de comer, de vestir. Será que esse é o ponto aqui? Não, na verdade não. Na verdade, o que nos ensina aqui é que nós temos que estar contentes com o suficiente. Esse é o ponto, né? E por que é sábio esse princípio? Estarmos contentes com o suficiente. Porque hoje muitos fazem dívidas desnecessárias, além dos seus recursos, né, para possuir coisas que também não são necessárias. E aí, para pagar depois, sacrificam a família, sacrificam a espiritualidade, as coisas espirituais, sacrificam até mesmo a sua própria saúde, né, física. Inclusive, a Despertai de setembro de 2015 citou as palavras de um poeta norueguês que mostram como que o dinheiro tem as suas limitações. Esse poeta norueguês, ele disse assim, olha que interessante: o dinheiro pode comprar comida, mas não apetite. Pode comprar remédio, mas não saúde. Camas confortáveis, mas não o sono. Não é verdade? Temos alguma dúvida, né, de que essas palavras são verdadeiras? Quantos ricos, né, que têm uma cama maravilhosa, né? Essa cama está num quarto, né, climatizado, clima perfeito para dormir, né? Mas não consegue dormir. Eles não conseguem descansar direito, dormir, ter uma boa noite de sono, em razão de tantas preocupações que têm. Talvez vocês se lembrem de alguém assim, né? Talvez já conheceu alguém assim. Devemos, então, estar contentes com o estilo de vida simples e nos concentrar no que é mais importante, né? Uma boa relação com Jeová e com nossa família. Bom, vamos ao quarto e último ponto, para nós vermos se realmente a Bíblia, né, ela é eficaz para os problemas do nosso mundo moderno, né? O quarto ponto é como reduzir a ansiedade. Neste respeito, é bom quando a gente fala sobre ansiedade, é bom a gente sempre lembrar que uma certa medida de ansiedade, ela é normal, né? Ela é até saudável, porque mostra que nós somos pessoas responsáveis, que nos preocupamos com a nossa família, com a nossa saúde, né? Agora, o ponto é que nós temos que aprender a controlar essa ansiedade antes que ela nos controle. Veja um princípio bíblico que vai nos ajudar nesse sentido. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, os versículos 6 e o 7. Então aqui diz assim, a Bíblia diz assim: não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda a compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus.
Então, veja o que a Bíblia nos exorta, né? O que Jeová nos diz aqui. Para nós não ficarmos ansiosos, mas aí levarmos o que em oração e súplica. Aqui fala tudo, né? Então, sabe aquele problema que está querendo tirar o seu sono? Leve a Jeová em oração. Abra seu coração para Ele. Sim, despeje, derrame isso para Jeová, né? Sim. Aí, será que o problema vai sumir, vai desaparecer? Não, o ponto não é esse, né? O versículo 7 diz aqui o resultado, quando a gente torna os nossos pedidos conhecidos a Deus, né? O versículo 7 disse: a paz de Deus, que está além de toda compreensão. Até quando a gente lê aqui além de toda compreensão, talvez você já tenha conversado com alguém, ou talvez isso já aconteceu com você mesmo. Você enfrentou uma situação na sua vida muito difícil. Talvez uma tragédia que aconteceu contigo, com a sua família, né, com alguém amado. E aí passa o tempo. Quando você olha para trás, você pensa assim, puxa, eu nem sei como eu consegui passar por aquilo. Olha, nem entendo, né? Isso acontece, não acontece? Não é assim? E realmente, a paz de Deus é como diz aqui, a gente não entende, tem hora. É como diz aqui, além de toda compreensão. Então, muitas vezes, né, é muito comum a gente ouvir, né, olha, nem sei como eu consegui passar aquela fase. É porque é assim mesmo. Jeová nos dá a paz dele, que a gente não consegue nem, às vezes, compreender direito, né? Mas ele garante que nós orando a Ele, despejando tudo isso, derramando o nosso coração para Ele, nossas ansiedades, né? Nossos problemas não vão sumir, mas Ele vai nos dar a paz. Essa paz vai significar para nós o quê? Equilíbrio mental, né? Para que a nossa aflição, então, não nos domine. Vai nos acalmar quando a gente estiver angustiado, com sentimentos aflitivos, né? E também temos que lembrar do que Jeová nos exorta lá na carta do discípulo Tiago, capítulo 1, versículo 5. Lá exorta a pedir sabedoria. Então, nessa oração, quando você derramar, né, o que está te preocupando, o que está te causando ansiedade a Jeová, peça a Jeová sabedoria, para saber lidar com essa situação, né? E claro, e aí, tome atitudes em harmonia com as suas orações, pois muitas ansiedades, elas podem ser evitadas ou até eliminadas, né, quando a gente faz isso. Bom, então, agora que nós consideramos, né, brevemente esses 4 problemas comuns hoje em dia, lembram-se os quais a gente considerou, né? Como resolver conflitos, como encontrar a felicidade, né, como lidar com problemas econômicos e como reduzir a ansiedade. A que conclusão, então, agora a gente chega quanto à chave, o segredo para a gente ser bem-sucedido? Bom, vamos voltar lá na ilustração da canoa. Lembra? Você estava lá naquele rio, de repente a situação lá começou a ficar muito complicada, né? Vento, chuva, e você tinha que tomar a decisão por qual braço do rio que você ia para chegar onde você quer, em segurança. Aí você olhou para o guia, né? Ele falou que para você pensar positivo, né? Vamos pensar agora, então, a mesma situação, os mesmos problemas, mas agora você olha para trás e o guia é outro, mudou o guia. Aí ele pega e fala para você, calma, fica tranquilo. Eu conheço tudo aqui. Você vai remar dessa forma, você vai conduzir a canoa por esse lado aqui do rio. Ali nós vamos pegar aquele trajeto ali para a direita. Agora sim. Aí você, puxa, agora estou mais tranquilo, né? Que diferença daquele outro que mandou eu pensar positivo, que ia dar certo, né? Irmãos, esse guia que sabe tudo, que dá conselhos práticos para nós, é a Bíblia Sagrada. Ela é um guia seguro, experiente, contém conselhos práticos para a gente ser bem-sucedidos, né, ao lidarmos com os nossos problemas. Os princípios bíblicos, eles são sempre eficazes, não é às vezes, sempre eficazes, quando aplicados da maneira correta em nossa vida, né? E podem trazer felicidade para nós agora e nos ajudar a tomar decisões sábias quanto ao futuro. Porque, além desses princípios que a gente considerou, né, a respeito desses 4 problemas principais que a gente considerou, nós temos muitos outros princípios na Bíblia.
Rapidinho, só para citar mais dois, por exemplo. Se você estiver passando por problemas de saúde, talvez você esteja enfrentando um problema de saúde grave, sério, né? Lembre-se de Provérbios, capítulo 14, versículo 15. Lá em Provérbios 14, 15, diz que a pessoa ingênua acredita em qualquer palavra. Então, não aceite logo a opinião do primeiro médico, principalmente diante de uma doença grave. Procure mais de um especialista, ouça, analise várias opiniões antes de você tomar uma decisão com respeito à sua saúde. Um outro problema, problemas no casamento. Lembre-se de Colossenses 3,14. Lá nos orienta a nos revestir de amor, porque é o perfeito vínculo de união. Então, demonstre verdadeiro amor dentro da sua família, com seu cônjuge, com seus filhos, né? Você vai ver como as coisas no seu casamento vão melhorar. Quantos princípios maravilhosos que a Bíblia tem, não é mesmo? Princípios que desde já podem nos ajudar a lidar com nossos problemas atuais. E no futuro vão resultar em bênçãos eternas. Como diz o Salmo 128:2, você será feliz e terá prosperidade. Somos muito gratos ao nosso Deus Jeová por uma matéria tão oportuna para os dias de hoje, e também queremos agradecer o zelo e a disposição de nosso irmão Luciano por proferir esse discurso para nós. Para dar continuação à nossa reunião, vamos ter o estudo da Bíblia com a ajuda da revista Sentinela, e quem conduzirá esse estudo para nós é o nosso irmão Braz Lopes. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da revista Sentinela. É um grande prazer estarmos juntos e ficamos muito felizes de também estar junto com todos os irmãos, estudantes, amigos e pessoas que estão nos assistindo. Para nós darmos início a esse estudo de forma alegre, nós iremos entoar um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 37. Amo a Jeová de todo o coração, baseado em Mateus capítulo 22, versículo 37. Vamos cantar todos juntos.
Hoje o tema do nosso estudo é Seja feliz ao dar o seu melhor a Jeová, o estudo 16 da Sentinela de abril de 2022. O texto temático é Gálatas capítulo 6, versículo 4. Examine cada um suas próprias ações. O que vamos considerar nesse estudo de hoje? Bem, todos nós podemos aprender coisas novas ou algo novo com outras pessoas, né? Com nossos irmãos, com outras pessoas, com as pessoas ao nosso redor. Mas nós precisamos tomar um cuidado para não nos compararmos com outras pessoas. E esse estudo vai nos ajudar nesse sentido. Vai mostrar como podemos continuar tendo alegria e não cair numa armadilha perigosa, que é, muitas vezes, nos sentir superiores ou inferiores, quando vemos que outras pessoas, o que as outras pessoas fazem. Então, nos compararmos de forma a nos sentir melhores ou piores que ela. Isso é uma armadilha perigosa e nós vamos ver como podemos evitar isso no estudo de hoje. Todos estão convidados a participarem com seus comentários, fiquem à vontade para trazer a nossa atenção às pesquisas que os irmãos fizeram em sua preparação, né, também os textos bíblicos. Temos certeza que será um estudo bem encorajador a todos nós. Nosso irmão Israel Campos irá fazer a leitura para nós hoje dos parágrafos. Vamos então ouvir inicialmente a leitura do parágrafo 1? Jeová quer que sejamos felizes. Sabemos disso porque a alegria faz parte do fruto do Espírito Santo. E visto que há mais felicidade em dar do que em receber, nós sentimos alegria quando damos o nosso melhor no serviço de pregação e ajudamos nossos irmãos. O que pode nos dar verdadeira alegria? Vamos ouvir inicialmente ali a Julinha. Nós sentimos alegria quando damos o nosso melhor no serviço de pregação e ajudamos nossos irmãos. Isso, obrigado, Julinha. Ainda a irmã Rose aqui. E o próprio Jeová, ele quer que a gente sinta essa alegria. E por isso nós podemos cultivá-la, por termos o Espírito Santo dele, conforme mostra o livro de Gálatas. Isso, obrigado, irmã Rose. E nós aprendemos essa verdade que está em Atos, né? Capítulo 20, versículo 35. Lembram das palavras ali, o que elas nos ensinam, irmão Davi? Onde o nosso Senhor Jesus Cristo disse que há mais felicidade em dar do que em receber. Então nós podemos, como que dizer, saber, nós podemos ter felicidade pela metade. Agora, quando nós fazemos, nós aí temos a alegria e a felicidade por inteiro. Então, quando nós aí temos esse espírito de dar, em todos os sentidos, com certeza, a nossa alegria aumenta mais também. Isso, obrigado, irmão Davi. Queremos sentir essa alegria, né? Vamos ouvir a leitura dos parágrafos 2 e 3? O apóstolo Paulo disse que existem duas coisas que podem nos ajudar a continuar felizes. A primeira coisa é ter o alvo de dar o nosso melhor para Jeová. Se estivermos dando o nosso melhor, vamos ficar felizes. A segunda é não nos compararmos com os outros. Devemos ser gratos a Jeová pelo que nós podemos fazer, independente da nossa saúde, do nosso nível de instrução ou de alguma habilidade natural. Afinal, tudo o que nós temos são presentes de Jeová. Ao mesmo tempo, quando outros têm mais habilidades do que nós na pregação, devemos nos alegrar que eles estão usando o seu dom para louvar a Jeová, e não para chamar a atenção para si mesmos. Se pensarmos dessa maneira, não vamos querer competir, mas vamos querer aprender com eles. Neste estudo, vamos ver o que podemos fazer quando nos sentimos desanimados por não conseguir fazer tudo o que gostaríamos para Jeová. Também vamos ver como podemos usar nossos dons no serviço de Jeová e como o exemplo de outros pode nos ajudar. Antes da pergunta,
Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 6, o versículo 4. Gálatas 6, versículo 4. Vamos pedir para a irmã Andréia ler para nós? Mas examine cada um suas próprias ações, e então terá motivo para se alegrar apenas com respeito a si mesmo, e não em comparação com outra pessoa. Obrigado, irmã Andréia. De acordo com Gálatas 6,4, que duas coisas podem nos ajudar a continuar tendo alegria no serviço de Jeová? Vamos ouvir a família do irmão José Lopes. Então, a primeira coisa é termos por alvo dar o nosso melhor para Jeová. Pois quando nós estamos dando o nosso melhor a Jeová, com certeza nós ficaremos mais felizes. E a segunda é não nos compararmos com os outros. Por quê? Porque às vezes, independente da nossa saúde, do nosso nível de instrução, de alguma habilidade natural que temos, tudo que temos foi Jeová que nos deu, é um presente dele. Então jamais devemos nos comparar com outros. Obrigado, irmã Simone. Isso mesmo. A parte B, o que vamos ver neste estudo? O que vamos ver neste estudo, irmão João Davi? Então, nós vamos ver nesse estudo o que podemos fazer quando nos sentimos desanimados por não conseguir fazer tudo o que gostaríamos para Jeová. Isso, esse é um ponto que nós vamos considerar nesse estudo. Mas tem mais um ponto também que nós vamos ver, né? Irmã Edna? Então, o outro ponto que vamos ver é como podemos usar nossos dons, que são dados por Jeová, mas como podemos usar esses dons no serviço de Jeová para motivar e ajudar outros. Isso, obrigado, irmã Edna. Vamos então ao primeiro ponto. Quando nos sentimos limitados. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 4? Para alguns de nós, pode ser difícil aceitar que não podemos fazer para Jeová tanto quanto gostaríamos por causa de uma doença ou da idade avançada. Foi isso que aconteceu com Carol. Por um tempo, ela teve o privilégio de servir onde há mais necessidade. Nessa época, ela dirigiu 35 estudos e ajudou muitas pessoas a chegar ao batismo. Ela trabalhou bastante para Jeová, mas então ela ficou bem doente e acabou não podendo sair muito de casa. Ela diz: eu sei que por causa da minha limitação física não posso fazer tanto quanto os outros. Por isso, eu sinto que não sou uma cristã tão boa. Essa é uma luta constante que eu tenho. O que eu gostaria de fazer e o que eu posso fazer. É muito difícil aguentar tudo isso. Carol quer dar o seu melhor a Jeová, e isso é muito elogiável. Podemos ter certeza que Jeová dá muito valor a tudo que ela consegue fazer. O que pode deixar alguns irmãos desanimados? Dê um exemplo. Vamos. Irmão Tiago? O que pode deixar desanimado é não fazer tanto quanto gostaria para Jeová por causa da doença ou da idade. E aqui dá exemplo da Carol, né? Que por um tempo ela teve o privilégio de servir onde havia mais necessidade e chegou até a dirigir 35 estudos e ajudou muitas pessoas a chegar ao batismo. Então ela trabalhou bastante para Jeová. Só que daí ela ficou doente e não podia mais sair muito de casa. E ela até chegou a comentar que sentia que não era uma cristã tão boa. Tinha uma luta constante contra esse pensamento, né? Ela tentava dar o seu melhor para Jeová, que é elogiável. Mas, por ela não conseguir, ela tinha esse tipo de pensamento. Isso mesmo. Obrigado, irmão Tiago. Ainda, Lara?
Um outro exemplo que a gente pode falar é quando um idoso está no carrinho e ele não consegue ficar o tempo que ele ficava antes. Tipo, antes ele ficava 1 hora ou 2 e agora ele só consegue ficar 5, 6 minutos. Mas o que está sendo de coração dado para Jeová, Jeová já fica muito, muito feliz por isso. Isso mesmo, Lara. Obrigado, irmão. Jeová fica muito feliz mesmo. Vamos ao parágrafo 5? Se você também se sente desanimado porque não consegue fazer tanto quanto gostaria, pergunte-se: o que Jeová espera que eu faça? Jeová quer que você dê o melhor que você pode dar. Imagine a seguinte situação. Uma irmã com 80 anos se sente desanimada porque não pode fazer tanto na pregação quanto ela fazia quando tinha 40 anos. E mesmo dando o seu melhor, ela sente que Jeová não está feliz com ela. Mas será que isso é verdade? Pense bem. Se essa irmã deu o seu melhor quando tinha 40 anos e continua dando o seu melhor aos 80, ela nunca deixou de dar o melhor a Jeová. Se começarmos a achar que não estamos fazendo o suficiente para Jeová, precisamos nos lembrar que é Ele quem decide se o que fazemos é suficiente ou não. Se dermos o nosso melhor, podemos ter certeza que Jeová vai ficar muito feliz. A parte A do parágrafo 5, se nos sentimos desanimados por causa de nossas limitações, do que precisamos nos lembrar? Irmão Gustavo? Nós precisamos nos lembrar que Jeová, ele quer que nós demos o melhor que nós podemos. Então, o parágrafo até traz uma situação, né, de uma irmã que aos 80 anos não consegue mais fazer tanto quanto ela fazia quando ela tinha 40 anos. Então, ela se sentia triste por conta disso. Mas será que ela deveria se sentir assim mesmo? Bom, quando ela tinha 80 anos, ela dava o melhor que ela podia. Quando ela tinha 40 anos, ela dava o melhor que ela podia. E agora, aos 80, ela continua dando o melhor que ela pode. Então, é o que Jeová quer. Jeová quer o nosso melhor, independente se é muito ou se é pouco. É o nosso melhor. Isso, obrigado, irmão. E tem uma passagem bíblica que confirma isso, que nós vamos considerar. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos do 20 ao 23. Irmã Jaciane, pode ler para nós? Então, o que havia recebido os 5 talentos se apresentou e trouxe os outros 5 talentos, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, ganhei mais 5 talentos. Seu senhor lhe disse: muito bem, escravo bom e fiel. Você foi fiel ao cuidar de poucas coisas. Vou encarregá-lo de muitas coisas. Participe da alegria do seu senhor. A seguir, aquele que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me confiou 2 talentos, e veja, ganhei mais 2 talentos. Seu senhor lhe disse: muito bem, escravo bom e fiel. Você foi fiel ao cuidar de poucas coisas. Vou encarregá-lo de muitas coisas. Participa da alegria do Senhor. Obrigado, irmã Jaziane. Como que essa passagem bíblica mostra que Jeová ele se sente muito feliz com o nosso melhor, independente de qual seja esse nosso melhor? Irmã Luciene? Então, nesta parábola, todos os escravos, eles receberam, em certo sentido, né, a mesma quantia. Cada um recebeu segundo a sua capacidade e esperava-se que eles dessem o seu melhor. Então, nós aprendemos com isso que a fidelidade a Jeová não depende necessariamente dos nossos resultados, mas sim da nossa obediência às orientações que Ele nos dá. Isso, obrigado, irmã. Muito bem. Ainda, irmã Joelma? Então, nós vemos nessa parábola que o nosso melhor pode não ser igual ao melhor do nosso irmão.
Mas assim como aconteceu aqui com esse escravo, um que recebeu 5 e outro que recebeu 2, Jeová deu o mesmo elogio para eles. Não fez diferença, porque Jeová já sabia o que um era capaz de fazer e o que o outro também. Sendo que fizeram o melhor para Jeová, é o que ele pede. Isso. E o melhor de cada um, conforme mostrou o parágrafo, é Jeová quem decide, né? É ele quem decide o que é o melhor. Vamos ao parágrafo 6. É mais fácil nos sentirmos felizes quando nos concentramos no que podemos fazer e não naquilo que não podemos fazer. Pense na situação de uma irmã chamada Maria. Ela sofre de uma doença que limita o que ela pode fazer na pregação. De início, ela ficou muito deprimida com a situação e se sentia inútil. Mas aí, ela se lembrou de uma irmã da congregação que estava acamada e decidiu ajudá-la. Maria diz: eu combinei de pregar com ela por telefone e por cartas. E toda vez que a gente trabalhava junto, eu voltava para casa me sentindo muito feliz de ter conseguido ajudar essa irmã. Nós também vamos ter mais alegria se nos concentrarmos no que podemos fazer e não naquilo que não podemos. Mas e se você tem alguma habilidade ou pode fazer mais para servir a Jeová? O que podemos aprender do exemplo de Maria? Paulinho? Nós aprendemos que, em vez de nos concentrarmos nas dificuldades e no que não podemos fazer, podemos nos concentrar no que podemos fazer, como ajudar e consolar outros que passam por problemas piores do que os nossos. Isso, verdade. Obrigado, Paulinho. Esse é o segredo, né? Ainda, irmão Israel? É interessante aqui que a irmã Maria, ela fez o seguinte, ela tinha um problema, uma limitação, né? Limitava o que ela podia fazer na pregação, é verdade. Mas isso pode causar momentaneamente algum sentimento, talvez de inutilidade, como ela sentiu, né? Mas o fato é que a irmã Maria, ela se concentrou naquilo que ela podia fazer de diferente, com a limitação que ela tinha, o que ela podia dar de melhor. Ela, além de ela ajudar a outra irmã, né? Também na pregação, a irmã também tinha limitações. Ela conseguiu fazer mais para Jeová, dando o seu melhor e ainda ajudar outra pessoa também a fazer mais. Então, quando nós nos concentramos naquilo que nós podemos fazer, e não naquilo que nós deixamos de fazer, com certeza nós vamos ter alegria. Como o caso da irmã Maria, né? Ela voltava toda vez feliz para casa, porque ela conseguiu fazer algo que ela podia fazer de diferente. Isso. Obrigado, irmão Israel, também. Queremos sentir essa alegria, né? Fazer o nosso melhor para Jeová. Agora, nós vamos passar para o próximo subtópico. Use os dons que você tem. Vamos ao parágrafo 7. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro incentivou os irmãos a usarem seus dons e suas habilidades para encorajar os outros. Pedro disse: conforme cada um recebeu um dom, use-o ao servir os outros como bom administrador da bondade imerecida de Deus. Nós não podemos deixar de usar nossos dons e habilidades por medo de achar que outros possam se sentir desanimados ou ficar com inveja. Nesse caso, não estaríamos dando o nosso melhor para Jeová. Que conselho o apóstolo Pedro deu para os cristãos? Mateus? Pedro incentivou os irmãos a usarem seus dons e suas habilidades para encorajar os outros. Obrigado, Mateus. Ainda, irmão Daniel? E os nossos dons e nossas habilidades é o que melhor nós temos. Então, se for para encorajar os irmãos, que nós possamos usá-los. Não podemos nos acanhar, ficar com medo, ou achar que alguém vai ficar com inveja, e assim nos reprimir e não usar nosso dom. Porque se nós fizermos isso, nós não estaremos dando o nosso melhor. Obrigado, irmão Daniel. Isso mesmo.
Muito bem. Vamos ao parágrafo 8. É verdade que precisamos usar bem nossas habilidades para servir a Jeová, mas não devemos ficar nos exibindo. Por exemplo, talvez você tenha habilidade para abrir estudos bíblicos, e com certeza você deve usar essa habilidade. Mas uma coisa é abrir estudos, e outra é ficar se gabando disso. Imagine que você conseguiu abrir um estudo na pregação. Você fica animado para contar o que aconteceu para os irmãos do seu grupo. Mas aí, quando você se encontra com eles, uma irmã está toda feliz contando que conseguiu deixar uma revista com um morador. Ela deixou uma revista e você abriu um estudo. O que você faria? Você sabe que os irmãos vão ficar encorajados com sua experiência. Mas talvez seja melhor contar isso outro dia, porque senão você pode acabar estragando a alegria da irmã que tinha deixado uma revista. Fazer isso seria uma bondade da sua parte, mas você não deveria deixar de oferecer estudos bíblicos por causa disso. Afinal, você tem uma habilidade, então não deixe de usá-la. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. 1 Coríntios 4, 6 e 7. Vamos pedir para a nossa irmã Lenice ler para nós? Irmão, eu apliquei essas coisas a mim mesmo e a Apolo, para o bem de vocês, a fim de que, por meio do nosso exemplo, aprenda a regra. Não vão além das coisas que estão escritas, a fim que não fique cheio de orgulho, tornando-se partido de um contra o outro, pois que torna você diferente dos outros realmente o que você tem que não tenha recebido. Se você, fato, recebeu tudo que tem, por que se gaba como se não tivesse recebido? Obrigado, irmã Lenice. De acordo com 1 Coríntios 4, 6 e 7, por que não devemos nos exibir por uma habilidade que temos? Irmão Kazuya? Então, aqui o verso 7, ele conta um pouquinho mais sobre essa parte, né? Ele faz as perguntas, né, sobre ter recebido esses dons que nós temos, que a gente tem, consegue utilizar tanto para trabalho de pregação, tanto para a vida circular. Todo esse tipo de dom veio realmente de Deus. Cabe da nossa parte a gente trabalhar em cima dele e conseguir utilizar. Mas o que deu para a gente é realmente Jeová ter vindo dos céus. Então, tudo que a gente conseguir fazer em cima desses dons que nós temos, não temos nenhuma crédito por cima disso, mas muito contrário. Jeová tem todo o crédito por tudo que nós fizemos. Então, nós não devemos acabar falando que, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não isso, mas que Jeová me ajudou a fazer aquilo. Esse é o jeito mais certo de falar. Isso, obrigado, irmão. Irmão Siqueira? Alguém pode ter uma habilidade muito grande em abrir estudos bíblicos. Legal, isso é muito bom, né? Mas no caso aqui, por exemplo, numa situação onde alguém conseguiu abrir um estudo pela facilidade que tem, e a irmãzinha fez uma colocação. Então a irmãzinha toda animada fala da colocação que fez, que conseguiu contatar a pessoa, conseguiu convencer a pessoa, conseguiu passar a mensagem, conseguiu deixar a colocação. Talvez o irmão do estudo bíblico deveria contar essa experiência dele numa outra oportunidade, porque isso pode fazer com que a irmã fique desanimada. Eu só fiz uma colocação, ele abriu um estudo. Então, são situações que nós temos que administrar para não deixar alguém chateado ou alguém aborrecido. Isso, obrigado, irmão. Ainda, irmão Adriano? Se nós pensarmos no exemplo do apóstolo Paulo e de Apolo, ambos eram excelentes instrutores e obtinham muitos bons resultados na atividade de pregação. Mas o apóstolo Paulo lembrou que ambos eram humildes, eles não eram orgulhosos, porque Paulo destaca que o orgulho seria algo corrosivo na congregação. Eles tinham uma visão correta deles. E também reconheciam que outros tinham habilidades.
Mas eles continuaram executando o que de melhor podiam fazer. Então, no nosso caso também, talvez até passe despercebido por algumas pessoas, alguns irmãos, as boas habilidades que nós temos. Nessa experiência aqui, olha, eu não vou contar que eu abri um estudo, mas não é por isso que eu vou deixar de continuar buscando abrir estudos, usando as minhas habilidades, porque nós queremos lembrar que quem olha para isso é Jeová. E o importante é alegrar ao seu coração e continuar fazendo o nosso melhor. Isso mesmo. Obrigado, irmão Adriano. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 9. Precisamos nos lembrar que nossas habilidades são um presente de Deus. Por isso, devemos usá-las para encorajar os irmãos e não para nos exibir. Quando usamos nossa energia e nossas habilidades para servir a Jeová, vamos ter motivo para nos alegrar. Não porque estamos tentando ser melhores do que outros, mas porque estamos usando o nosso dom para louvar a Jeová. Como devemos usar nossas habilidades? Irmão Oswaldo? Nós devemos usá-la para encorajar nossos irmãos, né? Assim também para agradar a Jeová. E quando também usamos nossa energia e nossa habilidade para servir a Jeová, vamos ter um motivo para nos alegrar. Não porque estamos tentando ser melhor do que outros, mas porque estamos usando o nosso dom para louvar a Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Vamos ouvir lá o estudante José Vitor. Exemplo, eu dou o comentário aqui na reunião e elogiam muito pelos comentários. Eu fico muito feliz por alguns irmãos lerem de cor e salteado, olha, tal versículo da Bíblia fala assim, e eu não tenho esse dom, mas eu fico muito feliz por irmãos terem e os irmãos me elogiam pelos meus comentários. Então, cada um tem um dom diferente. Exatamente, esse é o ponto, né? Nós não somos todos iguais, né? Cada um se sai melhor em um ou outro aspecto, né? Mas o importante é nos lembrarmos dessas palavras registradas em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Quem gostaria de ler para nós? Filipenses 2, 3. Irmã Valesca? Não façam nada por rivalidade, nem por presunção, mas com humildade considere os outros superiores a vocês. Obrigado, irmã Valesca. O que essas palavras, então, nos lembram? Irmão José Carlos? Nós vamos conseguir usar nossas habilidades como nós fizermos isso, quando nós considerar outros superiores, né, a nós. Porque quando a pessoa desenvolve esse raciocínio de sempre ter as pessoas maior que ela sabe como as limitações que as pessoas têm, conhece até onde ela pode ir. Então, um exemplo perfeito disso é Jesus, que Jesus sempre tinha as pessoas superiores a ele. Mesmo ele sabendo que ele sabia tudo, era perfeito, não, ele tinha as pessoas sempre superiores a ele. Por isso que ele conseguiu. Então, se a gente considerar sempre as pessoas superiores a nós vamos sempre nos colocar nos nossos lugares. Obrigado, irmão José Carlos. Muito bem. É isso que nós queremos fazer, né? Nós queremos sempre ser humildes e tratar nossos irmãos com respeito. E lembrarmos, né, que às vezes eu tenho um dom, mas o irmão tem outro dom, e o dom que ele tem eu não tenho. Então, queremos ser humildes, né? Vamos ao parágrafo 10. Se não tomarmos cuidado, podemos acabar caindo na armadilha de comparar nossos pontos fortes com os pontos fracos de outra pessoa. Por exemplo, um irmão faz excelentes discursos públicos. Esse é o ponto forte dele. Mas talvez no coração esse irmão julgue outro irmão que tem dificuldade para fazer discursos. Apesar de não ser um bom orador, aquele irmão é muito hospitaleiro, ensina bem seus filhos e é zeloso na pregação.
Nós somos gratos de que os irmãos usam as habilidades que têm para servir a Jeová e ajudar outros. Por que não é bom nos comparar com outros? Irmã Ana Rosa? Então, este parágrafo, ele traz atenção que nós devemos tomar muito cuidado para não acabar caindo na armadilha de comparar nossos pontos fortes com os pontos fracos de outra pessoa. Por exemplo, um irmão que faz excelentes discursos públicos, né? Esse é o ponto forte dele. Mas talvez no coração dele ele esteja julgando outro irmão que tenha dificuldade em fazer tais discursos, né? Mas apesar disso, esse irmão, ele é um bom orador, ele é hospitaleiro, ele ensina bem seus filhos, e o que é mais importante, ele é zeloso na pregação. E ele usa suas habilidades para servir a Jeová e ajudar outros. Então, nós nunca devemos julgar as pessoas. Isso mesmo. Obrigado, irmã Ana Rosa. E irmão Oscar? Devido à imperfeição, nós temos a tendência de pegar o ponto forte nosso com o ponto fraco do outro. É uma comparação desigual. Então, se eu tenho um ponto forte, o outro irmão, ele também tem ponto forte. Mas a tendência é buscar o fraco dele. Um exemplo foi citado aqui, um é bom orador. O outro pode ser um bom pastor, um bom instrutor, zeloso. Então, isso mostra que todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Isso. Obrigado, irmão Oscar. E irmão Israel? Esse, na verdade, como o parágrafo destaca, nós precisamos tomar cuidado, né? Porque é uma armadilha que nós podemos cair, né? E comparar os pontos fortes e fracos com os nossos irmãos. Mas é muito bom saber, né? Por exemplo, que na organização de Jeová, os irmãos, eles se esforçam em ser humildes e em contribuir para que as coisas andem da melhor maneira possível. E, especialmente, os irmãos, o corpo de anciãos, ou os irmãos, e na forma geral, é exatamente como o corpo, né? Os dedos da mão, nenhum é igual ao outro. Cada um faz de uma maneira, né? Então, às vezes, o irmão que ele é um bom orador, mas o irmão tem outros pontos fortes, por ser um bom pastor, como o irmão Oscar disse, né? Isso é importante, nós identificarmos e sermos amorosos e humildes e reconhecer que, às vezes, o que eu não faço de melhor, o outro irmão faz, né? E reconhecer também o nosso irmão, o que ele faz, mas destacar também para que ele possa se sentir bem e todos nós, unidos, conseguimos servir a Jeová. Isso. Obrigado, irmão Israel. A irmã Tatiana? Eu vou fazer um comparativo aqui diferente, né? Por exemplo, um formigueiro. Ele tem vários tipos de formigas. Tem a operária, tem a formiga enfermeira que cuida dos ovos, tem a formiga que faz a limpeza e tem a formiga que protege o formigueiro. Cada um ali tem uma função, cada um é especialista em alguma coisa, porque tem um dom. Mas elas não ficam se comparando, elas se complementam. E se complementando, elas acabam fazendo a organização delas funcionarem. Da mesma forma, dentro da nossa organização, cada um tem um dom. Então, nós vamos trabalhar da melhor forma possível nesse dom que cada um de nós temos e juntos vamos nos complementar, fazendo a organização de Jeová funcionar. Isso. Obrigado, irmã. Obrigado pelo seu comentário. Então, como nós vimos, a ideia desse estudo é o quê? Não nos comparar, né? Mas talvez vermos que nossos irmãos têm ótimas qualidades, têm muitos dons que nós não temos. Então, nós queremos aprender desses dons dos nossos irmãos, né? Tirar lições. Como que eu posso melhorar nesse dom que aquele irmão desenvolve e eu não consigo desenvolver também? O que eu posso fazer para melhorar nesse dom? Quando nós fazemos isso de forma humilde, nós vamos nos melhorar cada vez mais, né? Esse é o objetivo, né? Aprenda com o exemplo de outros. Vamos ao parágrafo 11.
É claro que não devemos nos comparar com outros, mas podemos aprender muito com o exemplo de nossos irmãos. E o maior exemplo que podemos imitar é o de Jesus. Nós não podemos nos comparar com Jesus, já que ele era perfeito, mas podemos aprender muito com as belas qualidades que ele tinha e o modo como viveu. Quando nos esforçamos para imitar o exemplo de Jesus o máximo possível, nos tornamos cristãos melhores e aumentamos nossa habilidade no ministério. Por que devemos imitar o exemplo de Jesus? Vamos ouvir o Danilo? Quando nos esforçamos para imitar o exemplo de Jesus o máximo possível, nos tornamos cristãos melhores e aumentamos nossa habilidade no ministério. Obrigado, Danilo. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias aqui em 1 Pedro 2, 21. Quem gostaria de ler para nós? 1 de Pedro 2, 21. Vamos pedir para a irmã Jane ler para nós? De fato, para isso vocês foram chamados, porque o próprio Cristo sofreu por vocês, deixando um modelo para seguirem fielmente os seus passos. Obrigado. O que nós aprendemos então com essas palavras, irmã Josi? Então, nós vimos aí que nós devemos seguir fielmente os passos, né? Ou pegadas de Jesus. É como se Jeová estivesse dizendo para nós andarmos atrás de Jesus e tentar pisar exatamente nas pegadas dele. Só que nós somos imperfeitos, né? E Jesus era perfeito. Então, Jeová ele não espera que nós sigamos os passos de Jesus com perfeição. Mas o que ele espera é que nós o imitemos Jesus até onde a nossa condição imperfeita permite. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Aí nós vamos aprender de Jesus cada vez mais, né? Irmão Siqueira? É interessante a colocação desse texto, né, que Jesus sofreu por nós. Nós imaginamos aí o sofrimento de Cristo, não é só a sua morte, né? Quando Jesus empenhou-se pela pregação, ele foi perseguido por isso. Não é também uma maneira de nós seguirmos esse exemplo. Os cristãos, em muitos lugares do mundo, são bastante perseguidos por pregarem. São até expulsos, às vezes, do próprio país. Mas é o exemplo de Cristo. Cristo deixou esse exemplo. Claro, ele era perfeito. Ele poderia administrar bem melhor a situação do que nós. Mas ele mostra que, por seguirmos o seu exemplo, também nós poderíamos administrar isso. Isso. Obrigado, irmão Siqueira. Vamos à leitura dos parágrafos 12 e 13. Na Bíblia, encontramos vários exemplos de homens e mulheres fiéis que podemos imitar. Pense no rei Davi. Jeová disse sobre Davi: ele é um homem que agrada o meu coração. Ou como outra tradução da Bíblia diz, o tipo de pessoa que eu quero. Mas Davi não era perfeito. Ele cometeu pecados graves. Ainda assim, Davi é um bom exemplo para nós, porque, quando foi corrigido, não ficou tentando arrumar desculpas. Ele aceitou a correção e se arrependeu de verdade pelo que tinha feito. Por isso, Jeová o perdoou. Ao estudar sobre o exemplo de Davi, pense nas seguintes perguntas: como eu reajo quando me dão um conselho? Será que eu reconheço os meus erros? Ou fico tentando arrumar desculpas e colocar a culpa em outros? Eu me esforço para não repetir os mesmos erros? Você pode pensar em perguntas parecidas quando estudar o exemplo de outros servos fiéis. Será que eles passaram por problemas iguais aos seus? Que qualidades eles demonstraram? Em cada caso, pergunte-se: como eu posso imitar esse servo fiel de Jeová? O que podemos aprender com o exemplo do rei Davi? Irmã Rosana? Jeová disse que Davi era o tipo de pessoa que ele queria, porque no longo tempo que Jeová observou Davi,
Ele via que ele era um pastor amoroso, que ele era muito sensível porque ele cantava músicas, mas a gente sabe que no decorrer da vida de Davi, ele cometeu pecados. Aí o que aconteceu? Ele não ficou se desculpando, ele aceitou aquela disciplina. Então Jeová viu que ele realmente se arrependeu de verdade. E por isso Jeová o perdoou. Isso, obrigado, irmã. Isso mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias aqui no Salmo, Salmo 51, versos 3 e 4 e o 10 ao 12. Salmo 51, 3 e 4, a irmã Kaline pode ler para nós. E do 10 ao 12, irmão Davi. Pois eu tenho consciência das minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, acima de tudo contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Assim tu és justo quando falas, és certo no teu julgamento. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e põe dentro de mim um espírito novo, firme. Não me expulses da tua presença, e não tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação. Desperta dentro de mim a disposição de te obedecer. Obrigado, irmãos, pela leitura. O que nós podemos, então, aprender sobre o exemplo de Davi? Ou, ao estudar sobre o exemplo de Davi, o que podemos nos perguntar? Irmã Joelma? Davi compôs esse salmo logo depois de seu pecado com Batseba ter sido exposto. Então, nos versículos 3 e 4, a primeira coisa que ele fez é dizer a Jeová que tinha consciência que ele pecou, que ele tinha magoado a Jeová. E isso não é fácil admitir isso, mas ele fez. E nos versículos 10 a 12, ele abriu o coração para Jeová e disse quanto é mal ele se sentia. Ele disse que ele tinha perdido a alegria de viver. Então, dessa maneira, Jeová pôde observar o seu coração e isso forneceu base para o perdão que ele recebeu. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Então, que perguntas nós podemos nos fazer quando nós nos deparamos com essa situação? Como nós podemos nos comparar, então? Irmã Cida? Como eu reajo quando me dão um conselho? Será que eu conheço os meus erros? Reconheço meus erros? Ou eu fico arrumando desculpa, ou colocar culpa em outro? Eu me esforço para não repetir os mesmos erros? Isso. Obrigado, irmã Cida. Irmão Silvio? E com isso, nós podemos ver que mesmo errando, podemos continuar dando o nosso melhor para Jeová, né? Como fez Davi, até em oração, ele errou, sentiu o peso da consciência, né? Pesada, mas ele pediu para Jeová criar um espírito novo, que desse um coração novo, um espírito firme dentro dele, né? Que ele gostaria de continuar dando o melhor para Jeová. Então, assim também nós também, né? Isso, obrigado, irmão Silvio. E talvez nós estejamos estudando ou pesquisando, ou vendo até na congregação, alguns irmãos que passaram por problemas semelhantes aos nossos, né? Como podemos pensar, então, nessa situação? Que perguntas podemos nos fazer e por que isso vai nos ajudar? Irmão Israel? É muito importante nós vermos os exemplos dos nossos irmãos, exemplos do passado, e especialmente irmãos também que passam por um problema semelhante ao nosso, mas de que maneiras que eles permaneceram fiéis a Jeová. O que eles fizeram que ajudou eles a passar por aquele problema, para que qualidade que eles demonstraram, que nós também poderíamos demonstrar, né? Porque, na verdade, Davi, ele também foi um servo de Jeová, que ele errou, ele não era perfeito, né? E no nosso caso, nós também não somos perfeitos.
Mas o fato é que Davi, ele foi humilde de reconhecer o seu erro, ele não ficou colocando culpa em outras pessoas, ou talvez aconteceu por causa de tal irmão, ou por causa de uma situação ou de outra, né? Muito pelo contrário, ele reconheceu que ele pecou contra Jeová. E, na verdade, a situação que ele passou ensinou ele de que a coisa mais importante para ele era a amizade que ele tinha que ter com Jeová. E é isso que nós também temos que ter, né? Quando nós damos valor a Jeová, a amizade, e que Jeová realmente é importante para nós, e que Jeová pensa de nós, nós vamos conseguir ter essas qualidades, né? De reconhecer os nossos erros e de ver os nossos irmãos, aprender com os erros dele e quais foram as qualidades que eles demonstraram para superar essa situação, e nós também queremos fazer isso. Obrigado, irmão Israel. Vamos à leitura do parágrafo 14? Nós também podemos aprender muito com o exemplo de nossos irmãos da congregação, tanto os mais novos quanto os mais velhos. Por exemplo, pense em algum irmão que está passando por uma provação. Talvez ele sofra pressão na escola ou na família, ou tenha algum problema de saúde. Que qualidades esse irmão está mostrando que você gostaria de imitar? Sem dúvida, o exemplo de nossos irmãos e irmãs pode nos ajudar muito, e podemos usar o que aprendemos com eles para enfrentar nossos próprios desafios. Com certeza, ficamos muito felizes de ter esses irmãos como exemplos de fé a imitar. O que podemos aprender com os irmãos da congregação? Caio? O exemplo de nossos irmãos e irmãs podem nos ajudar muito e podemos usar o que aprendemos com eles para enfrentar nossos próprios desafios. Com certeza, ficamos muito felizes de ter esses irmãos como exemplo de fé para imitar. Isso mesmo. Obrigado, Caio. Ainda irmã Ana Laura? Em especial, dentro da nossa congregação, eu observo os irmãos, né, que têm bastante conhecimento, que comentam com suas próprias palavras, as crianças que se esforçam tanto para dar seus comentários, e também temos irmãos que, mesmo enfrentando muitos desafios, permanecem firmes e leais a Jeová. Então, eu quero que o exemplo desses irmãos me ajude a aprender cada dia mais sobre Jeová e a enfrentar os meus desafios. Isso. Obrigado, irmã Ana Laura. Irmão Adriano? Esse estudo mostra a importância de não ficarmos olhando apenas para nós, para as nossas qualidades. Nós não queremos olhar os defeitos dos irmãos, e sim ter um olhar positivo sobre eles. E esse olhar positivo que nós lançamos, quer para os mais jovens, para os mais experientes, pode nos ajudar muito a aprimorarmos-nos como pessoas e nos ajudar a dar o nosso melhor. Então, o parágrafo ele propôs a reflexão de observarmos talvez um irmão, uma irmã, que lida com uma situação difícil em sua vida. Então, nós queremos observar que qualidade ou que qualidades ele ou ela está demonstrando, mesmo sob pressão. Talvez um jovem que é provado lá na escola, que talvez venha de um lar dividido, talvez um irmão, uma irmã que passe por um problema sério de saúde, mas ele persevera, está nas reuniões, participa na pregação, é alguém sempre alegre. Então, ao observarmos assim esse exemplo, vamos notar o que nós também precisamos desenvolver para imitar essa boa atitude desse amado irmão ou irmã, e todos na congregação continuarmos dando o nosso melhor a Jeová. Isso. Obrigado, irmão Adriano. Isso mesmo. Ainda irmã Josi? E Hebreus 13:7 ainda nos diz para nós imitarmos o exemplo de fé daqueles que tomam a liderança na congregação, né? Então, os anciãos, eles têm um trabalho árduo, eles se esforçam bastante para cuidar da congregação. E nós, então, devemos mostrar a nossa gratidão, né? E, como disse o texto, imitar a fé deles, né? Como que eles dão o melhor deles em prol dos irmãos e para Jeová, sem receber nada em troca, né?
Então, nós devemos realmente observar a conduta deles e imitar a fé que eles têm. Isso. Nós aprendemos um pouquinho com cada um dos irmãos, né? Cada um dos irmãos nos ensina uma lição valiosa que vai nos aprimorar como servos de Jeová. É isso que queremos tirar dos irmãos, né? Sirva a Jeová com alegria, parágrafo 15. Cada um de nós precisa dar o seu melhor para contribuir para a paz e a união da congregação. Nós podemos pensar no exemplo dos primeiros cristãos. Todos eles tinham dons e designações diferentes, mas eles não ficavam competindo entre si, causando divisões. Paulo incentivou cada um deles a fazer o necessário para edificar o corpo do Cristo. Ele escreveu o seguinte aos Efésios: quando cada membro funciona bem, isso contribui para o desenvolvimento do corpo à medida que edifica a si mesmo em amor. Os cristãos que seguiram o conselho de Paulo edificaram a congregação, ou seja, contribuíram para a paz e a união dela. E é isso que vemos hoje em dia em nossas congregações. Que conselho de Paulo pode nos ajudar a servir a Jeová com mais alegria? Laurinha? Cada membro edifica a congregação com amor. Isso mesmo, Laurinha. Obrigado pelo seu comentário, tá? Muito bom. Irmã Giovana? Paulo disse que o nosso corpo só funciona bem porque cada membro desempenha a sua função. Existem membros que se destacam mais, como, por exemplo, nossas orelhas, que nos fazem ouvir, nos ajudam a aprender e nos proteger por ficarmos alertas. Mas o menor osso do corpo fica ali dentro do nosso ouvido. E é esse ossinho que é responsável por nós conseguirmos ouvir. Então, ser menor, maior, ter uma função ou outra, não tira a importância de nenhum membro do nosso corpo. Porque é com todos juntos e trabalhando que nosso corpo funciona perfeitamente. E da mesma forma funciona a congregação. Cada membro tem a sua função que o faz importante e torna a congregação completa. Pensar nisso vai nos ajudar a servir a Jeová com alegria. Isso, obrigado, Giovana. Obrigado pelo seu comentário. Antes, vamos abrir nossas Bíblias aqui em Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios 4, 16. Quem gostaria de ler para nós? Irmã Lucimar? Por meio dele, todo o corpo é harmoniosamente unido e coordenado mediante as juntas que suprem o que é necessário. Quando cada membro funciona bem, isso contribui para o desenvolvimento do corpo, à medida que edifica a si mesmo em amor. Obrigado, Lucimar. Giovana usou uma ilustração do corpo humano, né? Que cada membro, cada parte do corpo é essencial para o bom funcionamento, né? Aqui mostra na congregação também. Por que é necessário essa harmonia na congregação? Irmã Joelma? Porque em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, Paulo reconhece que dentro da congregação há uma variedade de dons. Uma palavra de conhecimento, outro com fé, um espírito forte, enfim, eles vão ter vários dons. Mas para que essa união possa acontecer, é necessário que não haja competição entre essas pessoas. Que cada um consiga se juntar com o que o outro tem de melhor. E não quem faz o discurso melhor, quem faz algo melhor. Desta maneira, nós vamos fazer o corpo de Cristo crescer. E não que ele fique defasado ou mesmo sentindo falta de algo. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Ainda, irmã Kaline?
E devemos lembrar que o nosso objetivo maior é contribuir para a paz na congregação e a união dela. Isso vai com certeza deixar Jeová feliz. Isso mesmo, muito bom. Nós somos uma grande equipe, né? Trabalhamos juntos, um apoia o outro, um ajuda o outro, um sustenta o outro, onde um talvez tá mais pesado, o outro contrabalança, né? Então essa é a ideia. É um corpo que se ajuda a cada membro, né? É assim que queremos fazer. Vamos ao parágrafo 16. Não se compare com outros. Em vez disso, se esforce para imitar o exemplo de Jesus e de outros servos fiéis de Jeová, tanto do passado quanto de hoje em dia. Faça o seu melhor e tenha certeza de que Jeová não é injusto para se esquecer da sua obra. Sirva a Jeová com alegria, sabendo que ele fica muito feliz quando vê você dando o seu melhor. Agradecemos, irmão Israel, pela leitura. Muito obrigado em nome da congregação pela sua ajuda. Antes de fazermos a pergunta, nós vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 6, o versículo 10. Hebreus 6, 10. Vamos pedir para o Enzo ler para nós? Pois Deus não é injusto para se esquecer da obra e do amor que vocês mostraram ao nome dele, por servirem os santos e o continuarem a servi-los. Obrigado, Enzo. O que devemos estar decididos a fazer? O que devemos estar decididos a fazer? Vamos ouvir aqui primeiro a jovenzinha aqui, Sofia. Porque Jeová deu o nosso melhor. Isso, parabéns. Queremos dar a Jeová o nosso melhor. É isso que queremos ficar decididos, né? Irmã Yasmin? Em Hebreus 6,10, né, fala que Jeová nota o amor, né? O amor que mostramos ao nome dele, a nossa obra, o que cada um faz, né? No seu serviço fiel, prestado a ele. O versículo não fala que Jeová nota especialmente a quantidade do que fazemos, né? Ou aptidões, privilégios, né? Então, independente se conseguimos dar muito ou pouco para Jeová, se damos o nosso melhor, isso Jeová não esquece. Isso, exatamente. Obrigado, irmã Yasmin. É ele que decide, né? É ele que entende qual é o nosso melhor. Agora nós temos qual é a sua resposta a 3 perguntas. Por que não devemos nos comparar com outros? Irmã Célia? Porque é uma armadilha que Satanás, e essa armadilha, ela causa divisão na congregação e nos desanima também. Isso, exatamente. Obrigado. Ainda, irmã Joelma? (22, 36 a 38, citado nesse parágrafo que explica isso, ele diz para a gente, onde Jeová nos incentiva a amá-lo de todo o nosso coração, nossa alma e nossa mente, não o coração do outro, a alma do outro e a mente do outro. Então, Jeová quer o que nós temos de melhor e não dos nossos irmãos. Obrigado, irmã. A segunda pergunta: como podemos servir a Jeová com alegria, apesar das nossas limitações? Aí nessa daqui nós temos uma imagem, né, que nós podemos colocar, e os irmãos podem aproveitar essa imagem para comentar também. Como podemos servir a Jeová com alegria, apesar das nossas limitações? Irmão Rafael? Ainda pensando um pouco sobre comparações, o que a gente tem que tomar cuidado, não comparar o que a gente pode estar fazendo hoje com o que a gente já fez no passado. Essa imagem mostra bem isso, né? O irmão que foi sempre muito dedicado, esforçado em pregar, dedicou sua vida a Jeová. Depois um pai ensinando os filhos a pregar, e agora ele já com mais idade não pode estar fazendo tanto. Mas o que a gente tem que lembrar? Um parágrafo usou uma frase que eu gostei bastante, que quem decide o que é o melhor é Jeová.
Então, se nós continuarmos sempre nos esforçando e tendo em mente que Jeová se preocupa com qualidade, não com quantidade, sempre vamos continuar com alegria nosso trabalho para Ele. Isso. Exatamente. As nossas limitações Jeová entende, né? Irmão Renan? É interessante que nessa imagem, se a gente for comparar o próprio irmão com ele mesmo, é desarrazoável a gente imaginar que aquele idoso ia fazer o mesmo que ele fazia quando era jovem, que ele tinha muito mais força para trabalhar em Betel. Mas também é desarrazoável a gente imaginar que esse jovem, que tem muita força, viril, ele teria a mesma experiência que ele quando idoso. Talvez como um ancião para fazer um pastoreio, a diferença que esse irmão idoso experiente faz na congregação. Então, todos nós temos o nosso melhor para dar de diferentes maneiras. Obrigado. Muito bem. E como o exemplo de outras pessoas pode nos ajudar? Como o exemplo de outras pessoas pode nos ajudar? Irmão Adriano? Ao observar a fé, o zelo, o amor e a perseverança que irmãos e irmãs demonstram, às vezes em situações difíceis na vida deles, nós que estamos observando, vamos perceber que aquelas qualidades, ou aquela qualidade em especial, que aquele irmão ou aquela irmã está demonstrando, vai me ser útil, ou pode me ser útil ao enfrentar os meus desafios. Então é sempre lembrar que nós podemos aprender algo de bom com nossos irmãos e com as nossas irmãs. E nós, ao observarmos a forma como reagem às situações difíceis, como foi o exemplo de Davi, que a gente considerou hoje, pode realmente tocar o nosso coração e nos tornar pessoas melhores também. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Os comentários dos irmãos mostraram que realmente todos nós entendemos a ideia desse estudo, né? Que é não nos comparar com nossos irmãos. Fazer isso vai nos desanimar ou vai nos tornar orgulhosos. Nós não queremos fazer isso. Nós podemos ter a sensação de que somos melhores ou que somos piores. Jamais queremos fazer isso. Nós queremos aprender com nossos irmãos, esse estudo mostrou, né? Então, aprender o que aquele irmão, aquela irmã faz tão bem e como que nós podemos imitar o exemplo dela, né? Tem irmãos que são excelentes no ministério, conseguem abrir palestras com uma facilidade incrível. Como que nós podemos aprender esse dom? Como que eu posso aprender a dar um bom comentário numa sentinela, num estudo de livro, numa reunião? Aprender com esses irmãos, né? Por observar. Então, nós queremos aprender sempre algo de bom de cada um. Se nós fizermos isso, nós não vamos nos desanimar, mas nós vamos encorajar, vamos aprender a elogiar os nossos irmãos e a congregação vai ser edificada, né? A congregação vai ser harmoniosa. E é isso que Jeová espera de nós. Irmãos, muito obrigado pelos seus excelentes comentários, pela boa participação. Ficamos muito felizes em ouvir cada um dos irmãos aqui. Agora nós chegamos ao final da nossa reunião, então. Queremos agradecer a todos e vamos encerrar essa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 65, que é baseado em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Confiantes nós vamos continuar. Vamos cantar todos juntos e após o cântico nós teremos uma oração.